Você saberia reconhecer se está sendo vítima de importunação sexual? A realização de ato libidinoso na presença de alguém e sem o seu consentimento, como toques inapropriados, passar a mão em partes íntimas ou até mesmo beijos roubados, são considerados crimes de importunação sexual. No programa de hoje, vamos saber mais sobre essa prática criminosa que foi incluída no Código Penal em 2018. Entra na roda com a gente. E Andaramana-si, em andar amanheci. Sol e chuva, chuva e sol, não há marco temporal que defina o ancestral. E Andaramana-si, em andar amanheci. Sol e chuva, chuva e sol, não há marco temporal que defina o ancestral. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o Roda de Mulheres com a voz potente de Jorge Guedes, acompanhada por Mona Mendes. Importunação sexual é o nosso tema de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos a advogada criminalista Elaine Bezerra, a pesquisadora Kalina Gondim e a nutricionista Larissa Duarte. Sejam bem-vindas, meninas. É um grande prazer receber vocês para falar sobre um tema muito importante e necessário, como é a questão da importunação sexual. E casos de mulheres vítimas de importunação sexual, eles são frequentes. Com certeza você conhece alguém que já passou por isso. E recentemente, as cenas de um homem passando a mão nas partes íntimas de uma mulher dentro de um elevador em Fortaleza causou repulsa e teve repercussão nacional. A Larissa, ela está aqui para dividir essa história com a gente. Aliás, já começo agradecendo por você confiar no programa e poder dividir, compartilhar essa história com a gente. Você saiu para trabalhar, nunca jamais na sua imaginar que ia passar por uma situação tão desagradável quanto essa. Isso, Lana. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? Eu estava trabalhando, eu estava um dia normal de atendimento. Eu sou nutricionista, finalizei meus atendimentos pelo turno da manhã. Peguei o elevador para ir para o estacionamento. Isso foi do térreo para o subsolo 1. Entrei no elevador, esse homem entrou logo em seguida, atrás de mim. Quando eu entrei, não teve nenhum cumprimento, né? Deixando bem claro, não teve um oi, não teve um bom dia, não teve um tchau. Então, a gente observa, inclusive, que você fica o tempo todo ali de cabeça baixa, nem sequer fala com ele. Isso, eu estava de cabeça baixa. Eu sempre costumo dizer que ser mulher sempre é uma luta diária. Na verdade, a gente sempre tenta ficar ali, de certa forma, invisível. Quando eu entrei, eu fiquei ali no cantinho, eu estava lendo um papel. O papel era uma nota fiscal, que eu paguei o estacionamento, o ticket, e estava de cabeça baixa ali lendo. Mas fingindo realmente para não ter nenhuma troca, nenhum contato. E aí, quando eu saio do elevador, ele vai e aperta as minhas nádegas. O que eu observei, que eu vi várias vezes no vídeo, é que ele... Quer dizer, você sabe quando você entra no elevador que você está sendo filmado, né? Em nenhum momento ele se preocupou com a possibilidade, quer dizer, com a impunidade, o senso de que ia ficar impune, ali ficou assim muito claro, né? Que em nenhum momento ele pensou sequer nessa possibilidade. Isso, tanto que eu acredito que na hora que aconteceu, no vídeo, você vê ele de forma assim, tentando recuar. Eu não sei se ele achou que talvez não fosse pegar nas câmeras, né, nas filmagens, tanto que ele esperou eu sair para acontecer, mas tinha um espelho, né, e o espelho conseguiu ali registrar também tudo. E assim, era um canto que eu atendia, né, era um canto que eu era acostumada, era um prédio comercial, era um canto que tinha segurança, tinha câmeras, então era um lugar que eu me sentia 100% segura. Então, jamais eu imaginei que eu fosse sofrer uma importunação sexual ali naquele local. O primeiro impacto é de não acreditar, né, Larissa?
Eu falo assim que é um mix de sentimentos. A gente nunca sabe qual vai ser a nossa reação, né? A minha primeira reação foi ficar sem acreditar. Eu comecei a perguntar se ele estava louco. Veio também aquela raiva, aquele sentimento de raiva por ter que passar por essa situação. E aquele sentimento também de me sentir impotente, de não poder fazer nada, de não saber o que fazer, né? E aí eu comecei a gritar, pedindo socorro. E foi quando um funcionário lá do prédio veio me ajudar. Mas até então ele já tinha fugido, já apertou para o andar que ele queria e fugiu. Saiu correndo covardemente, né, pelo carro e foi embora. Ele foi covarde em todos os momentos, né? Inclusive na desculpa que ele inventou depois. Eu acho que esse caso aí da Larissa, né, que foi veiculado muitos dias, né, até semanas, ele é bem emblemático desse momento que o mundo está passando de mudanças, né? De mudanças intensas, complexas, outras de mudanças que nós não... irrecuperáveis, né? Então, o que é que acontece? Grande parte da sociedade, né, quando viu aquele vídeo ser veiculado, rapidamente conseguiu apontar que ali ela havia sofrido um crime, né? Que ela foi humilhada, que ela foi constrangida. Em suma, ela foi vítima de um crime. Mas uma parte da sociedade ainda olhou para aquele vídeo e pensou que aquele rapaz, né, aquele homem no caso, ele fez uma brincadeira de mau gosto, né? Que ele excedeu, né? E pode até acusar a Larissa de ter tido uma postura de exagero, né? Então, assim, há essa conflituosidade no seio da sociedade, porque se a gente mostrar esse vídeo em décadas, né, não digo nem décadas, mas de anos atrás, haveria um consenso para o pêndulo de achar que foi uma brincadeira de mau gosto, né? Hoje já existem essas vozes contrárias, né? Então, assim, é um tipo de conflituosidade positiva, né? Então, nós estamos num momento de inflexão à sociedade. O que fazer a partir de agora, né, para que todas as opiniões, elas migrem para esse pêndulo, né, de que vê ali e rapidamente assegura de que aquilo ali é um crime, de que a dignidade sexual da mulher foi afetada. Porque o Brasil, Lana, ele já demonstrou em outras épocas que ele é capaz, nós somos capazes de produzir consensos mínimos e seguir, né? Por exemplo, o uso do cinto de segurança, a questão do combate ao tabagismo, né? Então, a gente tem que evoluir, né, na sociedade, que chega uma época em que, do mesmo jeito que a gente sabe que é errado roubar, matar, também é errado tocar uma pessoa sem a permissão dela, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar agora, a partir disso, né, de todo esse clamor, o que fazer, né? Que medidas tomar, né? A sociedade e o Estado, né? O poder e hoje público. nós temos as leis, né? Porque antes, nesse período que você fala que era normal, que se colocava que o homem, o que ele está fazendo, foi uma brincadeira de mau gosto, que não é exatamente uma brincadeira de mau gosto, é um crime. Mas, assim, hoje nós temos uma lei que nos, né, que nos assegura que importunação sexual é um crime. Exatamente. É porque, assim, essa fala é muito pertinente porque, assim, as mudanças vêm acontecendo. Nosso Código Penal é um Código Penal muito antigo, de 1940, né? E aí, assim, com a mudança comportamental, as mudanças de atitudes, a evolução da sociedade como um todo, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Infelizmente, ainda está muito enraizado a mulher como objeto, a mulher é minha, eu sou o dono. E esse tipo de pensamento e de fala não cabe mais hoje, não nos cabe mais hoje. Então, assim, no dia 24 de setembro de 2018, foi criado a Lei de Importunação Sexual. E essa lei trouxe a mudança, a alteração no Código Penal, que é um código de 1940, como eu havia dito, e foi inserido o artigo 215-A, que é justamente colocando a importunação sexual como crime. Então, hoje, você tocar em alguém, você dar um beijo sem a concessão, a história do não é não, cantadas invasivas, a questão de você, mesmo do toque, de qualquer ato que a pessoa não permita, isso é considerado importunação sexual e é crime. E a pena é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos.
entendeu? Então, assim, é muito importante que haja a denúncia, o boletim de ocorrência pela vítima. E aqui eu fiquei muito feliz hoje quando eu encontrei a Luísa, porque eu queria tanto lhe dar um abraço, lhe parabenizar, porque tem que ter muita coragem, né? Porque a vítima se sente muito constrangida, se sente culpada, né? E isso não é culpa nossa, não é culpa da vítima. Jamais. Entendeu? Jamais. A gente não cabe essa roupa a nós. Então, a gente tem sim que falar a história do não é não. Não é não. Eu posso estar com a roupa que eu quiser. Você pode estar nua. Eu posso estar nua, exatamente. Ninguém encosta se eu não permitir. Entendeu? E aí, essa lei, como é muito recente, de 2018, olha, nós estamos em 2024. Né? Vai fazer 6 anos agora. 6 anos agora em setembro. Recente, né? Bem né? recente. Muito recente, né? Então, assim, as pessoas ainda costumam achar que passar a mão, que pegar, que puxar o cabelo, que dar um beijo, a força, que roubar um beijo é bonito. Ou, não, eu né, tô ali no clima, no carnaval. É romantizado. É romantizado. Porque em muitas novelas, inclusive filmes, isso aí era, beijo era uma roubado. coisa. Era Beijo um roubado da mocinha, você né? pegar. E aí, o fato que levou à criação dessa lei, é muito interessante a gente falar aqui, porque foi um caso que ocorreu em São Paulo, no transporte coletivo na Avenida Paulista. Um rapaz chamado Diego Novaes, ele ejaculou numa moça e ele foi preso em flagrante. E o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou um crime de menor potencial ofensivo, que na época, antes da lei, era considerado contravenção penal, que você apenas pagava uma multa ali, umas cestas básicas, às vezes alguma coisa ali, e estava liberado. E aí ele foi liberado, né? E ele já tinha tido 5 passagens, né, pela delegacia por 5 tentativas de estupro. E logo após ele sair, ele de novo esfregou o pênis dele num coletivo em outra vítima. E aí as pessoas começaram a pensar, opa, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E a partir de casos como esse foram vendo, que tinha muitos, não era um caso isolado, né? Tinha tendo muito, que a questão é principalmente, a gente vê em locais muito aglomerados. Os transportes coletivos são os mais, né, bem vistos, mas tem estádios de futebol, shows, né? E em locais que a pessoa acha que não vai ser vista ou que não foi sem querer. Carnaval, então. Carnaval, né? Então, é aquele ato que a pessoa acha que não vai ser punida, mas não, vai ser punida sim. E para que seja punida, a gente pede que, e a gente até, aqui eu fico um clamor para que as pessoas denunciem, façam o boletim de ocorrência, para que possa, uma ação pública incondicionada, não precisa, se tiver os indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público denuncia e não tem que a vítima querer, né? A vítima ter que representar, não, ela independente. E aí vira réu, no caso da Larissa, e agora vai seguir. No caso, ele já virou réu, né? Já virou réu. É importante, né, ressaltar, Eliana, que você está falando aí da lei, que a mulher cis, a mulher trans também é protegida pela lei de importunação sexual e o próprio homem, não é? Porque ele também pode ser vítima de importunação sexual. E não precisa a própria vítima fazer a denúncia. Outras pessoas que presenciaram, né? Isso é muito importante as pessoas saberem, porque a Larissa, mais que todo mundo aqui sabe disso, né? No momento do ocorrido, a vítima ela tende a ter uma certa confusão, né? Psicológica, ela fica sem entender, às vezes fica com medo, né? Chora, né? Então, esse outro que presenciou, né? O papel dele é muito importante, de dar apoio e de incentivar que a vítima, ela denuncie, né? Ou no 190 ou no 180. Esse gancho é bem interessante, essa importância da denúncia e da coragem da vítima, né? Da pessoa que foi vítima dessa situação, se expor. Isso. Porque a partir do momento que ela denunciou, apareceram outras mulheres que passaram pela mesma situação, né, com o mesmo criminoso, o mesmo agressor. E assim, eu bato muito na tecla, né, eu trabalho na justiça, né, eu trabalho com o combate à violência contra a mulher, mais na esfera da Lei Maria da Penha. E é claro que eu acredito muito na lei, como a gente estava falando, as leis são muito recentes, sim, mas elas são muito necessárias. Mas eu acho que para além da lei, né, ou paralelamente à lei, a questão desse trabalho de prevenção e cultural, que não vão ser as nossas gerações que vão
colher os frutos, né? Gerações futuras. Mas como é importante, às vezes a gente pensa que coisas mínimas do cotidiano não fazem a diferença, mas fazem, né? Criar as meninas com muitas obrigações e os meninos com muitos privilégios, né? Reforçar essa masculinidade tóxica de que homem não chora, né? De que tem que ser o proativo e que a menina tem... Menina, olha a brecha, se comporta como uma menina comportada, educada e etc. Então, assim, se eu for desfiar esse novelo, a gente vai longe. Mas a prevenção e os trabalhos mesmo de campanhas para chamar a atenção da sociedade sobre isso. Não só nós mulheres, porque nós somos as maiores vítimas e as mais interessadas nessa mudança, eu sempre digo isso, mas a sociedade como um todo, homens e mulheres, né? Para mudar esse pensamento, essa conduta. Às vezes, os grupos de WhatsApp, né, de homens e tal, falam uma piadinha, aí um homem não tem coragem, às vezes ele está até achando ruim aquilo porque o colega falou, mas ele não vai desaprovar porque ele vai ser desaprovado pelo grupo. Então, esse tipo de coisa sutil a gente tem que começar a pensar, porque parece que não, mas quando você vai desfiando esse novelo, dá num negócio desse assim, né? Você tem que pensar para não normalizar, né? Porque você, quando pensa assim, a mulher, o homem vai lá e pega nas nádegas de uma mulher, é uma brincadeira, mas pensa se fosse um homem. Você já imaginou um homem, ele passa no lugar, alguém vai lá e pega no pênis dele? E assim, você acha que é um quadro? Então, assim, é uma coisa constrangedora, é uma coisa que nos afeta, e eu acredito, Larissa, que depois lhe afetou profundamente a ponto de você ter essa reação. E essa sua reação foi super importante, que a partir daí surgiu já outras pessoas que foram vítimas e não tiveram essa coragem da Larissa de falar. Sim, inclusive, quando aconteceu, eu tenho 25 anos e não foi a minha primeira importunação sexual que eu sofri. Já aconteceu em outras situações, eu já peguei muito transporte público, então acontecia assim, demais. Até mesmo numa festa, num local apertado. Então, assim, eu sempre passei por algumas situações assim, terríveis. Mas, assim, nunca realmente levei à frente, levei à denúncia. E quando isso aconteceu, a forma que ele reagiu, eu vi que foi muito natural. Então, eu vi que eu não tinha sido a primeira, tanto que apareceu mais 2 vítimas, e que se eu não fizesse alguma coisa, também não seria a última. E uma coisa até que eu vi na delegacia, quando eu fui, e é algo que realmente me pegou, me tocou, e é algo que eu acho muito verdade. Quando você denuncia, você salva a vida de outras mulheres. Certeza. Então, assim, naquele momento eu quis dar um basta. Eu fiquei quanto tempo eu vou ser obrigada a ter que passar por essa situação e não fazer nada. Então, assim, naquele momento eu nem pensei 2 vezes. Claro que dá aquele medo de como vai ser, enfim, não sabia quem seria essa pessoa. Mas eu vou denunciar. Eu vou fazer a minha parte, vou denunciar e vou querer que a justiça seja feita. Então, realmente, eu acho que para a gente cobrar alguma coisa, a gente também tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer o mínimo ali. Vamos fazer uma denúncia. Outro ponto também, que vocês até comentaram, o meu caso tinha ali a câmera. As câmeras, né, tinham as filmagens, foi algo muito forte. E muita gente, às vezes, eu não tenho prova de filmagem para ir atrás, né? Mas com testemunha, ela vai até saber falar melhor. Mas aliás, com o caso dessas duas, foi exatamente isso. Elas não tinham como provar que aconteceu porque não tinha filmagem. Exato, não tinha. Então, assim, se você tiver ali alguma testemunha, já é um ponto super válido. Você não precisa ter ali exatamente a filmagem, porque realmente, às vezes, desmotiva muito outra mulher de fazer uma denúncia. Exatamente, porque às vezes determinado por ela, às vezes no estádio de futebol, na entrada, não tem. Né? Então, mas você está sempre, às vezes, com um colega, ou às vezes a pessoa está com um namorado, né? Com o marido, com o esposo, enfim, as pessoas estão olhando. Então, assim, e também pedir a sensibilização, isso é muito importante, e aí eu queria deixar aqui os parabéns, então estou muito feliz de estar participando de um programa como esse, né? E agradecer a todas vocês que dão essa oportunidade para que isso seja levado a milhares de pessoas, né? Para que exatamente as pessoas tenham esse conhecimento básico, que mas ninguém vai acreditar em mim. Sim, mas você teve pessoas que olharam, e as pessoas que olharam não têm medo de ajudar,
né? Ter a empatia de se colocar no lugar do outro. E não só que sejam testemunhas mulheres, mas que sejam testemunhos homens, como mesmo a Galina disse. Porque isso pode acontecer com um menino também, com um homem também, né? Com um cis, com um Apesar trans. de que a gente sabe que as estatísticas são cruéis, né? São Porque cruéis, assim, eu não sim. tenho números agora para dizer, mas eu arriscaria, sei lá, que bem uma coisa bem hipotética, de 10 casos, quantos Seriam em quantos nós somos sim, vítimas e em quantos são eles, né? Mas Com pode certeza, acontecer, mas pode a lei ter é. esse guarda-chuva, né? E principalmente, até assim, como você bem falou, a educação dos nossos filhos, né? Mudar, porque do mesmo jeito que pode acontecer com uma filha, pode acontecer com um filho, então que os pais, que a escola fale isso. As campanhas são muito importantes. A campanha do Não é Não é uma campanha que eu sou fã, porque eu acho que, né, ela pegou mesmo e deu essa visibilidade toda, né? E a gente só, aqui não sei se a gente pode falar isso agora, mas a gente também tem que saber a diferença, porque não existe só o crime de importunação sexual, existem outros crimes, como o crime de assédio. A gente vai falar sobre isso. Vai falar isso ainda, né? Então, mas vou vai ser no guardar aqui. próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre importunação sexual. E a rede de enfrentamento à violência contra mulheres ganhou mais um reforço. Já está em funcionamento a primeira estação da mulher do estado do Ceará. O equipamento ele funciona no metrô da Parangaba e atenderá mulheres em situação de violência. Você vai ver os detalhes na reportagem de Thea Morel. No vai-vem do transporte coletivo, os usuários estão sempre com pressa. Na estação do VLT na Parangaba não é diferente, mas agora eles têm um motivo para demorar um pouquinho mais, principalmente as mulheres. A estação Parangaba atende 22 bairros em Fortaleza. A estimativa é de que cerca de 90 mil pessoas passem por dia por aqui. E a grande maioria é formada por mulheres, que agora vão ter a Estação da Mulher com vários serviços disponíveis. A primeira Estação da Mulher foi instalada na entrada do complexo. O equipamento tem uma sala lilás para atendimento dos casos de violência contra a mulher. O acompanhamento inclui ouvir o público feminino e atender quem é vítima de agressão física, psicológica e até patrimonial. A iniciativa é da Secretaria das Mulheres, que tem desenvolvido políticas eficientes pela equidade. Mulheres que estejam buscando orientação, que queiram solicitar uma medida protetiva de urgência, poderão buscar aqui nesse espaço, independente de utilizarem o transporte público ou não, procurar aqui o espaço e terem acesso a essas informações, a essa solicitação da medida protetiva de urgência e também ao acolhimento, que é fundamental para que a gente possa ir enfrentar as mais diversos tipos de violência que são cometidos contra nós, mulheres. Nesta outra sala, o público feminino vai participar de cursos de capacitação e receber orientações sobre o acesso ao Crédito Amigo Mulher, uma linha de financiamento para empreendedoras. Com a inauguração, a Estação da Mulher deve funcionar no primeiro momento, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, com a perspectiva de atrair muitas mulheres. Essa Estação da Mulher é um local específico para educar, para mostrar os direitos da mulher. É um polo que vai disseminar, propagar os direitos da mulher e do homem. Porque o homem, como disse a vice-governadora, ele precisa se educar primeiramente. Ele é que tem que se educar. Muito bem, esta fala mesmo. Exato. O homem precisa se educar. Uma bela fala. Só falar a questão da educação, né? Porque uma outra coisa que me chama muita atenção, quando acontecem esses casos que têm grande repercussão, né? Como o da Larissa, as pessoas parecem que elas não conseguem ver nenhuma solução que não seja fora do presídio, né?
As pessoas não conseguem... Eu não estou aqui fazendo a defesa, né? Porque, assim, na lei, a pena é de 1 a 5 anos. Eu não estou fazendo a defesa de que o homem não seja preso. Mas parece que a sociedade, ela não quer mais discutir, né? Será que a escola está falhando na educação sexual, né? Será que a escola está falhando em ter uma educação para a igualdade de gênero? Será que a família está educando o filho homem de uma forma diferente da mulher, a partir de uma concepção de hierarquia entre homens e mulheres? Porque, assim, a gente não pode achar que a prisão é a solução para tudo, né? A gente vive num país que tem a terceira maior população carcerária do mundo. E com esse sistema prisional, então... Exato. E é bom que a gente pense também... outra discussão, né? Quem são as pessoas que estão presas, né? Que aí já é uma discussão que abre um outro programa. O presídio, ele não é solução, ele é problema no nosso país. Então, nós prendemos cada vez mais e os crimes não cedem. Então, quem é que garante que isso também não vai acontecer com os crimes sexuais? Né? Então, a gente tem que começar a pensar outro tipo de intervenção, né? Aí entra a questão da prevenção, outras medidas que também podem ser levadas para esse homem, né? Para esse réu. Então, assim, eu fico um pouco preocupada com a discussão só centrada nisso. Quando é que ele vai ser preso? Cadê Eu acho que a educação, ela é fundamental. É a base. Né? É a base de É a tudo. base. Mas, infelizmente, às vezes a gente só vai ver realmente essa educação nas futuras, né? Nas gerações futuras, que realmente é cobrar as escolas para... assim, no meu tempo eu não tive, né? Eu não tive. Então, eu espero que atualmente esteja, não só escolas, mas empresas também, até para gente adultas, pessoas adultas, terem também ainda o acesso à informação. Então, realmente, a educação é fundamental. Sim. Educação até para que as pessoas possam diferenciar. Como é que eu vou saber que eu sofri uma importunação? Será que isso é importunação ou assédio? Eu sofri dentro do meu trabalho, né? Aí já configura mais um assédio sexual. É estupro de vulnerável, né? Então, a gente também tem que perceber que a sociedade ela está lidando com esses conceitos, né? É tudo muito novo. Agora, quando você fala em educação, eu vou fazer agora uma provocação para vocês. Quando a gente fala em educação, a gente já pensa, não, vamos preparar essa nova geração, né? Para tudo que está, dessas mudanças que estão acontecendo com as mulheres. Mas a gente está vivendo numa corrente também tida conservadora que está vindo na contramão de tudo isso. Sim. Né? Então, assim, a gente também tem que analisar que tipo de educação é essa. Inclusive, existem uns questionamentos na forma de educar né, esse jovem. Então, assim, essa é uma outra discussão que eu acho que é importante que se tenha, né? Sim, sim. Né? Eu acho que a gente também tem que... Os pais, né? Tem que estar capacitados para dar essas informações da melhor forma possível, né, para os seus filhos, porque às vezes também a gente passa assim, hoje em dia, com tanta loucura de trabalho, né, todo mundo com essa sobrecarga muito grande, acaba esquecendo da educação de dentro de casa, né? Então, mas tem uma questão religiosa, tem uma questão econômica, tem uma questão de visão de mundo também, que você também tem que pensar nisso. É todo um contexto, né, global. Porque existe também uma visão muito patriarcal ainda. Que alimenta esse tipo de violência. Sim. Né? Como se fosse, naturaliza, inclusive. No samba, na música, tem muito isso. Principalmente no samba, que é algo muito... ainda é. O homem ainda comanda as rodas, né? E hoje está mudando muito. Mas é muito fácil, assim... Eles mesmos, eles acham que a mulher no samba só é ali para cantar ou para dançar, para mostrar o corpo. E quando aparece uma mulher, uma instrumentista, uma roda de mulheres, infelizmente a gente é vista com olhos ou de assédio ou de desprezo. Porque para eles já tá na cabeça deles que não vai fazer uma roda de samba que preste. E isso fazem com que eles tenham a iniciativa de assediar, como aconteceu uma vez com uma das integrantes da banda que eu toco.
que não tinha nem ninguém para tocar o tantã e ela foi chamada para tocar. O que foi que aconteceu? O pai de uma amiga se sentiu livre para poder ficar atrás dela, abriu o short e ficou atrás dela se esfregando assim nas costas. E quem percebeu foi a antiga companheira dela. O que aconteceu? Ela saiu, tirou o tantã da mão, botou do lado e saiu com culpa. Achando que chorando. Aquela história de achar que ela provocou a situação. Aí né? a ex-companheira dela falou, não, você não tem culpa, a culpada é quem fez o papel feio foi ele, porque ele era o pai do aniversariante. Seja quem fosse, né? Foi um abuso sexual, né? Foi uma violência muito grave, né? Foi uma importunação. E isso na cabeça dela... que ela colocou como assédio. É uma importunação. E eu queria saber, até para colocar essa diferença da importunação e o assédio, porque existe uma diferença, inclusive. Ambos são crimes, né, sexuais, estão enquadrados no Código Penal. A importunação, como eu disse, no 215A, e o assédio é no 216A. Mas é muito importante a gente saber essa diferença, porque o que é que vai mudar? O tipo de pena e as características de como acontece o crime. Então, assim, no assédio, a pena é menor, é de 1 a 2 anos, né? Para você ver. E ele tem que estar ali num ambiente onde o agressor, ele está numa posição hierárquica ou de ascendência, né? Então, assim, e na importunação, não. A pena, e só mais um detalhe do assédio, começa-se com a pena de detenção, ou seja, ele começa no regime semiaberto e aberto. O cumprimento da pena é uma coisa muito mais branda. Já a importunação é qualquer pessoa, né? E aqui eu queria deixar bem claro que não é só pegar, vai ser só importunação se pegar nos seios, nas nádegas, não. Passou a mão em qualquer parte do seu corpo e você não aceitou, isso é importunação. Entendeu? Então, assim, a gente, até cantadas, uma fala numa foto que você faz numa rede social, um comentário, tudo isso pode ser caracterizado. Então, a gente tem que saber muito bem para poder fazer a denúncia, e aqui eu vou sempre bater e aproveitar esse espaço para dar essa fala de que se denuncie, de que se faça um boletim de ocorrência. E qualquer dúvida, se tem os núcleos, né, de apoio, aí, a defensoria, para quem não pode ter um advogado particular. Casa da Mulher. A Casa da Mulher, tem os aplicativos. E aí, a gente tem que saber diferenciar, até mesmo para quando você for narrar o fato na delegacia, para fazer o boletim de ocorrência, para poder enquadrar no crime correto, né? Exatamente. Então, assim, porque ficou agora tudo, a gente fala assim, eu fui assediada. Nem sempre, você às vezes foi importunada e às vezes você foi assediada. Então, a gente tem que ter essa clareza para que a gente puna o agressor exatamente pelo que ele fez, para poder pagar exatamente pela pena, né, do crime que ele cometeu. A importunação ainda é mais grave, mais né? grave a gente tem do que o a ideia assédio. de que o assédio é mais grave, né? Eu acho que ainda as pessoas, na verdade, associam muito só o assédio, né? Eu vejo que as pessoas porque ela é ainda... muito nova, Exato. né, de 2018, então eu acho que tem que ser bem divulgada, infelizmente ainda não é. E aí quando você relata no boletim, eu fui assediada, e aí você vai ver, aí quando as pessoas leem, é por isso que assédio a pena é muito pouquinha, né? Vou começar ali no regime semiaberto, aberto, não vou nem preso. Não, às vezes você está importunado e você tem uma reclusão, a pena de 1 a 5 anos, se não tiver nenhum agravante pior, se não, daí não partir, porque você estava aqui na conversa com a gente, eu estava com medo de fazer alguma coisa e ele me bater, me agredir, né? Você relatou. Pois é, isso aí já ia ser um crime mais gravoso, além da importunação e até a agressão física. E aí, para se gerar um feminicídio, né? E aí, então, é aquilo que a gente vinha conversando. Sim. Então, é importante que a gente saiba exatamente diferenciar para punir de forma correta. E como a gente vinha conversando também de como essas leis todas são muito jovens, né? Isso. Se a gente pegar assim na minha memória, a lei, digamos, mais específica de atendimento às mulheres mais antiga, que não é tão antiga, que é um adolescente indo para a fase adulta, é a Lei Maria da Penha. Sim. Mas todas essas, do assédio, da importunação, muito recente. Tem lei que eu acho que é do ano passado, né? O protocolo não é não, né? As primeiras leis para mulheres, elas começaram na década de 80. Para você ver como recente. Você vê como as primeiras recente. delegacias. Isso. É tudo década muito de 80. recente. A gente vem, geralmente quando no Dia da Mulher, né, o pessoal, a gente, né, exaltando e tudo, mas a gente tem que ver que é uma luta que a gente ainda está
né? É todo dia, né? É todo dia dia. da mulher, todo dia. É todo dia. A gente ainda está engatinhando os primeiros passos. porque É uma luta milenar. E essa luta, Mas né, ainda- assim, é importante destacar que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o Brasil é o 5º lugar em feminicídio no mundo inteiro. Quem são as mulheres que mais sofrem feminicídio? São as mulheres pretas. Sim. Mas, assim, toda essa luta também, ela incomoda muito, né? Eu não estou dizendo aqui que agora o feminicídio é muito grande porque está todo mundo insatisfeito com a nossa luta e as nossas conquistas. Mas a gente precisa pensar sobre, né? Que até um dia desse, a gente não tinha esse protagonismo, né? É porque incomoda, né? Nós aqui, várias mulheres aqui gravando um programa de televisão, fazendo um programa de televisão. Impensável. Né? Quando era que tinha isso? Quer dizer, tudo é muito recente e, ao mesmo tempo, a gente dá 2 passos para frente, um para trás. Exato. Né? E as nossas conquistas, o nosso protagonismo, ele acaba incomodando. Mas é exatamente isso, porque é algo recente e as pessoas ainda estão naquela coisa, naquele machismo que é estrutural, né? Nós crescemos com ele, nós somos educadas, né? A gente tem essa consciência, mas aqui e ali a gente ainda pratica alguma coisa dentro, né? Sim, Eu a acho sociedade que toda, né? nós estamos reaprendendo a desconstruir tudo isso. E é uma coisa lenta, é uma coisa, né? Eu sempre gosto de dizer que eu sou uma machista em desconstrução. Somos todas. Porque eu fui criada por pessoas machistas. E eu acho assim, gente, eu acho que precisa ainda de muita campanha, porque eu percebo que aqui no Brasil as campanhas, elas ficam muito concentradas em épocas carnavalescas, né? E depois o carnaval cessa e as campanhas também, né? Então a gente vê que essas campanhas, elas têm que ser incessantes, porque já várias medidas foram tomadas, né? Até pelo poder público mesmo. Você vê a questão do vagão nos trens lá em São Paulo, né? A separação, porque isso é um absurdo, né? Um homem não poder conviver em uma viagem de trem. Aqui mesmo em Fortaleza nós temos o Chame a Nina, né? Que é um dispositivo que a mulher pode... Mas assim, eu, né, particularmente, eu sinto falta dessa campanha assim, corriqueira, sabe? Porque contínua, né? Porque todo mundo fala que a lei é recente, 2018, né? Não só a lei é recente, mas as reflexões que a própria lei traz, elas também são recentes, né? Então, isso precisa estar na ordem do dia. A gente não tem que esperar para chegar o carnaval, né? Como se as mulheres sofressem importunação apenas na época carnavalesca, né? Eu acho que esse entendimento aí, ele precisa mudar. Pois é, São João vai estar bem aí e as festas de São João são outros meses que acontece demais. E eu queria também deixar bem claro que essa questão da importunação, do assédio, ela acontece em todos os níveis sociais, em todos os níveis de escolaridade, e em todas as categorias, em todas as profissões, né? Eu, que sou criminalista, que é um mundo extremamente masculino, machista, né? E ter mulheres nessa frente, a gente sempre está ali batendo de frente, sofrendo esse tipo de coisa, e a gente tem que lutar e tem que ter voz, tem que falar. Então, eu acho que deixar bem claro que isso acontece na sociedade como um todo. Não é só na classe A, é todo, entendeu? Você vê num prédio, né? Sim, eu já ia até falar até isso. Né? Eu não era nem em um carnaval, em uma festa. Eu estava em um prédio comercial. Eu estava ali no local do meu trabalho. Comercial, né? No horário comercial, era 11 horas da manhã. Então, assim, era um canto que... E super bem vestida. Super bem vestida. Eu deixo sempre em ênfase isso, que... Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que associam ainda roupa, mas você pode estar em qualquer lugar, na hora que quiser, com a roupa que quiser, que nada justifica ou até sem roupa. algum caso. Eu insisto nisso. Exato. Você pode estar com do jeito que você quiser. O não é não. A mulher pode estar no ato sexual, na hora H da penetração, e ela dizer, não quero mais. E o homem tem que parar. Estou falando numa relação hétero de homem e mulher, né? Sim. Ou mesmo que for uma mulher com mulher também, se disser que tem que parar também, né? E esse é o que a gente estava comentando, eu estava até comentando com o colega antes de entrar aqui, que acontece a importunação dentro do casamento. Porque naquele dia que você não quer e o seu marido lhe obriga a fazer... Existe o estupro dentro do casamento, né? E assim, lá no Juizado da Mulher, a gente tem uma estatística anual. E a violência, porque a Lei Maria da Penha ela prevê 5 tipos, uma delas é a sexual. E a violência que aparece menos na estatística é a sexual. E eu sempre nas rodas, né, que eu facilito grupos, eu digo, vocês acham que essa violência ela realmente
ela acontece pouco ou é porque ela é invisibilizada, ela é mascarada? E elas dizem, não, é porque é mascarada. Por quê? Porque nós aprendemos, talvez não a geração dela, que é mais novinha, mas nem a minha, talvez minha mãe, minha avó, mas enfim, tem essa cultura aí no ar, da obrigação no casamento, né? Então, muitas vezes a mulher não está nem querendo uma relação sexual e ela é ali coagida, né? Chantageada, ou seja, o que for, e ela acaba tendo aquela relação. Ela é obrigada a servir o marido. Exato. Então, isso também é uma violência. Tem uma novela que, eu não sei se vocês lembram, acho que era Gabriela, eu não lembro qual era a novela, que era até o José Wilker. Que ele falava de vá se lavar, porque eu quero lhe usar. Mais ou menos isso. E quando você então, vê essas novelas antigas, né? Aí você realmente, quando você assiste hoje, você vê a diferença. E às vezes, no casamento, assim, o marido fica fazendo aquela chantagem emocional que a mulher se sente obrigada durante a semana a ter que servir. Isso. Tipo, você não gosta mais de mim, você não me quer mais, você tá com outro. Aí você já se sente aquela culpa. Não, eu tenho que provar para ele que não tem... Você se sente na obrigação. Isso. E isso não é legal. Você tem que fazer quando você quer. E é como ela bem disse, se eu não quero e o outro quer, e eu não quero, ele tem que respeitar e vice-versa. Só acontece quando os dois querem. Agora teve uma questão que a Eliane trouxe, e também a Jordi, de uma certa forma, que ela colocou que as maiores vítimas do feminicídio são mulheres negras, né? E a colega aqui ao lado colocou que a importunação acontece em todas as classes sociais. Isso é verdade. Mas, às vezes, a gente vê que há um tratamento diferenciado por parte do juizado, né? Do judiciário, queira dizer, quando a vítima são meninas das classes sociais mais empobrecidas, né? A gente vê agora, bem recentemente, que foi feito um casamento ali, né, para que o homem escapasse de um crime de estupro de vulnerável. E isso é uma coisa que a gente que é um pouco recorrente quando ocorre nessas classes sociais, né? Que é como se fosse, porque é algo que retira o ônus, né, do crime do homem, e também como se fosse assim um alívio para aquela condição da mulher. Mas ela está casada, né? Houve uma reparação. E a gente não vê essas ações com frequência quando são meninas da classe média e média alta, né? Então a gente também tem que... Eu acho assim que a justiça ela já vem evoluindo, né? Nós temos o protocolo do CNJ, né? Para colocar medidas de justiça com perspectiva de gênero, mas eu acho que ainda precisa mudar essa concepção do judiciário brasileiro, né? Gente, ainda temos uma caminhada longa e árdua. Mas a gente vai continuar com essa conversa no próximo bloco, que tem música e tem mais bate-papo. A gente volta já já. Andaramana-si, em andar amanheci. Sol e chuva, chuva e sol, não há marco temporal que defina o ancestral. E Andaramana-si, em andar amanheci. Sol e chuva, chuva e sol, não há marco temporal que defina o ancestral. E Andara cumpre a esperança, metade do que tem de ser. Brilha o sol do meio-dia, seca a lágrima que correr. Amana-se, molha o chão, desaba do céu, com ou sem trovão, encharca e lava. Amana-se, molha o chão, desaba do céu, com ou sem trovão, encharca e lava. E Andaramana-se, cai a chuva, molha a beira do riacho, corredeira, cachoeira, vira mar. E Andaramana-se, brilha o sol na cabeceira, seca a água, acende a brasa, ilumina o germinar. E Andaramana-se, tronco tupi-guarani, se prepara pra lutar. Faça
Faça chuva, faça sol, não há marco temporal que defina o ancestral. E Andaramanaci, tronco tupi-guarani, não se cansa de lutar. Faça chuva, faça sol, não há marco temporal que defina o ancestral. Estamos de volta com a voz maravilhosa de Jorge Guedes, acompanhada por Mona Mendes. Eu estou sentindo aí um cheirinho de música nova, é isso? Então, a gente fez uma parte da música, né, que é Yandaramanaci, marco ancestral. Essa música fala de duas mulheres, duas lendas indígenas, a deusa do sol do meio-dia, a deusa da chuva. E é uma homenagem aos povos originários, né? Contra mesmo a tese do marco temporal, né? Porque não há marco temporal que define o ancestral. E a gente está lançando um clipe dessa música agora no final de abril. Maravilha. Queria que todo mundo ficasse aí atento e atenta, que já está aí quase subindo aí para o YouTube o clipe. Pronto, no YouTube você pode dar... No meu, Jorge Guedes, Jorge com demudo. E a Mona? E agradecer aqui a Mona, né, por me acompanhar aqui na música. Eu queria que vocês conhecessem um projeto que eu tenho chamado Maria Vai com as Outras, que é referente à Lei Maria da Penha, né, da violência contra a mulher. A gente faz um show cantando músicas e contando histórias de mulheres que foram violentadas, mulheres que foram assassinadas, né, adultos, crianças. E é um projeto que está na Vovó Dedé, TV Vovó Dedé, que também está no YouTube. E eu queria convidar também todo mundo para... foi sancionada agora uma lei, né, da mulher sambista, que tem um dia da mulher sambista que vai ser comemorado no dia 13 de abril. Estarei lá tocando no aterro, no aterrinho. Muito bom. É uma conquista. Estão todos convidados. Vai ser samba só com a mulherada. O samba é delas. Muito bem. E show, como é que tá as agendas? Toco geralmente de quinta a domingo. Quem quiser seguir lá no meu Instagram é @monamendesoficial1, que toda semana eu estou postando a minha agenda, acompanha a Jorge, a gente também tem uma música juntas, né, Jorge, que fala também sobre esse tema. Isso, não perca o ritmo, acerte o passo. É justamente falando do assédio e da violência no carnaval, mas que é uma música que serve para todos os períodos do ano, né? Mas eu conheço essa música, Sim, esteve aqui no programa. É a nossa parceria. É isso, muito legal. E como é que a gente encontra o trabalho de vocês nas redes? jorgeguedes.oficial no Instagram, lembrando que o Jorge é até o D, né? E Jorge Guedes no YouTube. Maravilha. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempinho está acabando, mas antes de terminar, eu preciso que vocês deixem um recadinho final. Queria agradecer, né, pelo esse local de fala. Estou feliz por poder representar tantas mulheres que, de alguma forma, não conseguiram estar aqui, gritar, né? Então, assim, que o meu caso sirva de inspiração para outras mulheres que passam ou que passaram por essa situação e que não se calem, né? É importante realmente fazer a denúncia, lutar e não se calar diante dessa situação. Então, eu queria agradecer por esse local de fala, que é uma fala tão importante. Então, foi ótima a conversa, eu me sinto muito honrada por estar com mulheres maravilhosas. E é isso, muito obrigada. Queria agradecer também o espaço. Quero parabenizar a Larissa pela força, pela coragem. Eu acho que o caso da Larissa, ele vai ser assim, emblemático. Eu acho que nós estamos mesmo, como eu falei no começo do programa, em um momento transitório. E a gente tem que seguir confiando que ações como essa, elas sejam cada vez mais minimizadas. E eu quero aproveitar também para deixar aqui que eu tenho uma coluna, tá, no jornal O Povo, que ela é veiculada, publicada às quintas-feiras, que é um espaço dedicado para assunto das mulheres, tá? E na coluna dessa semana eu vou tratar sobre os recentes ataques à Lei Maria da Penha. Gente, eu estou tão feliz de estar participando de um momento desse. Lana, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todas, porque a gente às vezes acha que fica falando só e não chega. Então, quando a gente se reúne com mulheres grandiosas, assim, que você
renova as nossas forças, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer, estou muito feliz, é um momento importantíssimo, né? Esse momento de fala, esse momento de levar para milhares de pessoas. Então, a televisão é um meio que nos proporciona isso. Então, assim, parabéns pelo programa. Muito obrigada por esse momento. E eu queria deixar aqui para todas, né, que nos escutam, que denunciem, não se calem, façam o boletim de ocorrência. Isso é extremamente necessário para que a gente possa punir todo tipo de agressão, seja ela psicológica, seja ela verbal, seja ela sexual. Mulher não é para ficar calada. E não permita qualquer coisa que você não queira. Muito obrigada. Isso. Gente, eu que agradeço, foi muito potente, foi uma conversa muito instigante, foi uma conversa muito produtiva. Tenho certeza que quem está nos assistindo, vocês contribuíram demais com a fala de vocês. Muito obrigada. Gratidão, Larissa, por não se calar. Estamos juntas. Tá? Conte com a gente no que você precisar, tá bom? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, foi muito importante a sua fala. E ficamos por aqui agradecendo a sua audiência e lembrando que os quadros e exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Salmian. Não esqueça de nos acompanhar também no YouTube e dar seu likezinho lá. Voltamos na próxima semana, um super beijo. Ficamos com Jorge e Mona. Quem cê tá pensando que é pra falar que eu sou louca? Que a minha paciência anda pouca pra você. Para de vir me encher. Quem cê tá pensando que é pra falar da minha roupa? Do jeito que eu corto meu cabelo, se olha no espelho. Você não tá valendo esfolado do meu joelho esquerdo. Vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez, que eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra dizer. Quem cê tá pensando que é pra falar pra eu não usar batom vermelho? Quem cê tá pensando que é pra maldizer até os amigos que tenho? Vai procurar tua turma e o que fazer, que de gente como você o mundo anda cheio. Quem cê tá pensando que é? Quem cê tá pensando que é? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua, quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida
divide o